que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa esportivo da hora do almoço, que mais informa sobre Guarani e Ponte para você. Vamos juntos até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista, sempre colocando à sua disposição o WhatsApp para que a gente faça uma interatividade. 97102-1493, WhatsApp da Band, já está à sua disposição. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta chega a 15 mil ingressos vendidos para a partida de amanhã contra o 15. Hélio dos Anjos encerra a preparação hoje. Elvis participa das atividades leves, enquanto Amaral permanece como dúvida. Fábio Sanches, suspenso, está fora do jogo. Federação Paulista de Futebol escolhe Rafael Claus para apitar Ponte 15 amanhã no Majestoso. Árbitro FIFA esteve na última Copa do Mundo. Ele é barbarense. Será ajudado por Márcio Henrique de Góes no árbitro de vídeo. Kleber Gaúcho diz que luto no 15 de Piracicaba terminou na última segunda-feira. Inhoquim ainda não venceu por 3 gols de diferença nesse ano e só conseguiu esse feito 2 vezes em 59 jogos disputados contra a Ponte em Campinas. E no Guarani, o departamento de futebol encaminha acerto com os 6 primeiros reforços. Goleiro Pegorari, volantes Lucas Araújo e Matheus Bueno, meia Tony Anderson e os atacantes Lucas Silva e João Vitor vão reforçar o Guarani. Guarani pede garantias financeiras ao Santos e negociação com Jamerson ainda não avança. São Paulo e Coritiba permanecem na briga pelo atleta. Bugre tenta incluir Regis na negociação com o Coxa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Estamos no ar. Repito, 97102-1493. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Bora lá então com a ficha técnica do jogo para destacar a partida, a realização, o prosseguimento do jogo ontem na Ilha do Retiro entre Sport e ABC. O jogo começou na quarta-feira, o Sport fez 1-0 com Wagner Love, mas em função das fortes chuvas, o jogo foi remarcado para quinta-feira e ontem começou com 15 minutos do segundo tempo e o Sport manteve a vitória por 1-0. Lembrando que Sport e ABC serão adversários de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta na Série B. O Sport com Renan, Eduardo, Rafael Thierry, Sabino, Igor, Carius, Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho, depois Gabriel Santos, La Bandeira, depois Edinho, Wagner Love e Luciano Juba, equipe do técnico Anderson Moreira. Já o ABC de Natal com Simão, Alemão, Valber, depois Maicon Douglas, Richardson, depois Jonathan, Márcio Azevedo, Kaique, Daniel, depois Alan Dias, Wellington Reis, depois Rafael Luiz, Jailson, Fábio Lima, Felipe Garcia e Léo Ceará, a equipe do técnico Fernando Marchiori. Como eu disse, gol de Wagner Love, marcado na quarta-feira, com 1 minuto do primeiro tempo. Arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim. Vitória do Sport, que agora na final da Copa do Nordeste vai pegar o Ceará. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os ouvintes. Meu caro Leandro Renato, tudo se encaminha para que a Ponte volta para a Série A amanhã. Se isso vai acontecer, só o apito final vai dizer. A certeza é que será um prazer ouvir vocês da Band. Obrigado, Wagner. Muito gentil da sua parte. Bom dia, CH. Foto de aproximadamente 1 hora atrás. A torcida na esperança e na espera de liberar ingressos. Eduardo Franco. Obrigado, meu amigo. CH, bom dia. Aqui é o Paulão. Fala, Paulão. Infelizmente, no Guarani se instalou uma maldita ditadura de qual apenas um grupo toma decisão do clube. Não temos planejamento financeiro, muito menos planejamento de desenvolvimento de atletas. Infelizmente, vão cair para a Série C. João Vitor não tem condição de jogar no futebol amador de Campinas.
concordo muito com o que você está dizendo, mas está registrado. Ótimo programa, vou enviar um presente para vocês pelo Correios. Poderia me enviar o endereço? Edinho Casagrande. Eu vou responder aqui pela mensagem, tá bom? Ouço falar de ingressos esgotados. Alguém sabe quantos ingressos foram enviados para Piracicaba? 1.279. Será que vai repetir o erro de Piracicaba? O Paulo Neves, os ingressos que foram destinados para a torcida do 15, eu tenho a impressão que não serão vendidos, mesmo que sobre 1.000. Eu tenho essa impressão, porque é um espaço destinado pela Polícia Militar para a torcida visitante. Pode ser até que eu esteja enganado, mas eu não acredito. Bom dia, CH, Aguinaldo de Americana. Imagina você como está a cabeça do jogador Jamerson nessas incertezas. Faz parte, cara. Faz parte. O jogador tem que estar com a cabeça focada no trabalho dele no Guarani. Se acontecer a negociação, beleza. Se não, ele tem que continuar o trabalho dele. Afinal de contas, ele tem contrato em vigor. 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos ouvir Vladimir Catarino falando desta sexta-feira de preparação da Ponte. Fala, Vlad! Oi, CH, um abraço a você, um abraço para o amigo ligado no Nossa Área, em especial ao torcedor da Macaca. A Ponte Preta que encara o 15 de Piracicaba neste sábado, 18h30, no estádio Moisés Zucarelli, ainda não está definida, hein? O motivo são a ausência de Fábio Sanches, que tomou o terceiro cartão amarelo e não pode jogar. O técnico Hélio dos Anjos espera pela liberação de Elvis e também Amaral. Elvis mostrou evolução durante a semana e deve jogar. O meia desfalcou a Macaca no jogo em Piracicaba por causa de um problema muscular. Foi liberado pelo departamento médico e realizou atividades físicas e com bola sem sentir dor. Já Felipe Amaral ainda está em tratamento de uma pequena lesão muscular. O jogador deve fazer os trabalhos com bola nesta sexta-feira. Mas como passou a semana sem treinar, é provável que o Hélio dos Anjos não vá colocá-lo para jogar já neste sábado. Com a suspensão de Fábio Sanches por 3 cartões amarelos, meu caro CH, Thiago Oliveira e Edson disputam uma posição. A tendência é que Arthur continue na zaga no lugar de Matheus Silva, que tem lesão no joelho, com Júnior Tavares na lateral. A provável Ponte Preta para encarar o 15 de Kaique França, Luiz Felipe, Edson ou Thiago Oliveira, Arthur e Júnior Tavares, Leonaldi, Felipe Amaral ou Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel ou Elvis, Jean e Pablo Diego. Hélio dos Anjos tem na carreira 2 acessos na Série 2 do Campeonato Paulista. O último, inclusive, foi com o próprio 15 de Piracicaba em 94. Também subiu com o Santo André, um ano antes, em 93. Falando sobre ingressos, CH, a Ponte Preta disponibilizou a última carga, 682 ingressos. São os bilhetes que sobraram das trocas dos sócios torcedores. Eles foram colocados à venda hoje somente nas bilheterias do Moisés Zucarelli. Com a vitória por 3-0 em Piracicaba no primeiro jogo do mata-mata, a Ponte sobe mesmo se perder por 2 gols de diferença. Se perder por 3, independente do placar, a disputa vai para os pênaltis. Para conseguir o acesso, o 15 de Piracicaba tem que vencer por uma diferença de 4 gols. E a Federação Paulista optou por um árbitro de qualidade. Rafael Klaus vai comandar o jogo que vai definir o acesso na competição. O árbitro de Copa do Mundo vai ser auxiliado por Fabrini Bevilacqua Costa e também Daniel Luiz Marques. No VAR estará Márcio Henrique de Góes. Está quase tudo pronto. Torcedor da Ponte Preta contando as horas para o grande jogo de amanhã contra o 15, que vai definir um acesso à Série 1 do Campeonato Paulista. CH. Valeu, Vlad. Obrigado pelas suas informações. Vamos ouvir o goleirão Kaique França, que amanhã tem a missão de continuar fechando o gol da Ponte. Fala, Kaique. Eu acho que, como é comum no começo de temporada, faltavam alguns ajustes pra gente, como o ritmo de jogo. Acho que é normal. Com o passar da competição, com o passar dos jogos, a gente foi ajustando. Hoje eu acho que a nossa defesa está bem mais sólida. Se eu não me engano, somos a melhor defesa da competição depois desse último jogo. Então eu acho que é uma tecla que o Hélio sempre bateu, de ter uma defesa consistente, que tem menos gols sofridos do que número de jogos, então é isso que a gente está buscando. A gente sabe que a gente conseguiu um ótimo resultado no primeiro jogo, né?
De fato, assim, se você conversasse com alguém no jogo, a gente sabia da nossa capacidade para voltar com a vitória, mas ninguém esperava uma vitória com um placar de 3-0. Mas a gente sabe que o futebol não tem nada a ganho, a gente precisa confirmar em casa isso no sábado. E eu acho que o grupo está muito concentrado e preparado para esse objetivo. A gente sabe que é um clássico, né? Que é um clássico regional. A gente sabe que o 15, antes desse jogo, estava 10 partidas sem perder, que era um time que estava muito consistente. Então a gente vai tentar repetir o que a gente fez no primeiro jogo. Qual a importância da torcida também para fortalecer vocês dentro de campo? Olha, eu acho que desde o primeiro jogo a torcida abraçou a gente, abraçou a causa. Conforme os jogos foram passando e o time foi evoluindo, a torcida foi comparecendo mais, ela tem comparecido sempre. Tem comparecido fora de casa num grande número, sempre acaba com os ingressos dos visitantes. Então a gente só pode agradecer porque pela torcida estar apoiando a gente. Serão mais de 15 mil vozes empurrando a Ponte amanhã no Majestoso. A Ponte pode perder até por 2 gols de diferença que fará a final do Campeonato Paulista da Série A2. Consequentemente, estará de volta à primeira divisão. Só um recado. Torça, faça festa, se empolgue. Tem tudo para a Ponte efetivamente voltar, mas não invada o campo. Em nenhuma circunstância. Porque se você invadir o campo, você vai prejudicar a Ponte. Não só no Campeonato Paulista. A Ponte já é rescindente, está todo mundo de olho. Não invada o campo. E se você estiver do lado de uma pessoa que está empolgada, tente convencê-la a não invadir o campo. O único prejudicado é a Ponte Preta, é o seu time de coração. Vamos ouvir Valdemir Gomes, que está chegando para falar da Ponte Preta e das suas expectativas para o jogo de amanhã contra o 15. Tigrão, seja bem-vindo. Alô, CH, bom dia, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Está chegando a hora, né? Muita expectativa, a Ponte já vendeu 15 mil ingressos, é um negócio impressionante. Casa absolutamente lotada amanhã, o jogo a partir das 18h30. E a Ponte com uma vantagem grande, mas que ela não é indissolúvel. Ela é uma vantagem importantíssima que a Ponte, com inteligência, com foco e com concentração, vai conseguir o acesso amanhã. Mas não pode entrar com o clima de já ganhou, e esse clima de já ganhou fica por conta da torcida. Dentro do vestiário, dentro do campo, os jogadores têm que entender que do outro lado também tem 11 profissionais honrados, que também chegaram a uma fase de semifinais com todos os méritos, um time que tem tradição, que tem camisa, e que o treinador está dizendo que o luto pelos 3-0 que ele tomou em casa acabou na última segunda-feira. E é verdade, o 15 vem como franco atirador para tentar tirar aí a azeitona inteira de dentro da empadinha da Ponte. Eu espero que isso não aconteça, que a Ponte faça um grande jogo como fez lá na cidade de Piracicaba, apesar dos seus desfalques, né? Da dúvida aí do Amaral, da dúvida do Elvis, que já está fazendo atividades leves, talvez venha para o jogo, do Matheus Silva, que é um grande zagueiro, é o melhor zagueiro da Ponte na atualidade, portanto a Ponte vai jogar com uma zaga que nunca atuou junta, deve ser Edson e o Arthur, Edson, o zagueiro central, o Arthur, o quarto zagueiro, e o Amaral também, com essa grande dúvida aí, não sabemos se vai para o jogo ou não, provavelmente não, saiu sentindo muito, e aí deve jogar, talvez, não sei. O Hélio tem algumas opções, mas acho que vai de Carvalho, né? Acho que vai de Carvalho, que entrou bem, que fez gol lá e deve entrar na partida. Ramon Carvalho, vocês sabem de quem que eu estou falando, esse menino que é de Limeira, canhoto, com a contusão do Amaral, ele entrou bem lá em Piracicaba, e eu acho que se o Amaral não jogar, deve ser o Ramon Carvalho. Então, apesar dos desfalques, muito mais importante do que a formação nominal da Ponte, muito mais importante que isso, é a concentração, é o foco, é a atitude do time dentro de campo e, principalmente, a blindagem contra o clima de já ganhou que está aí no meio da torcida. E a torcida tem esse direito. A vitória foi muito importante lá, foi arrasadora, foi surpreendente, foi por um placar elástico, mas não dá para o time entrar achando que está tudo resolvido, que nós já vimos coisas do arco da velha dentro do futebol. Espero um grande jogo, um bom comportamento da torcida e que tenhamos, sim, ao final dos 90 minutos, a Ponte de volta à Série A1 do Campeonato Paulista para 2024, CH. Em Campinas, 11h51 agora. É hora
Acionamos mais uma vez Vladimir Catarino para falar agora do Guarani. Oi, CH, vamos falar do Bugre agora no nossa área, buscando a equipe ideal para a sequência da temporada. O Guarani acertou os primeiros reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Pegorari, Lucas Araújo e Tony Anderson vão se juntar a Matheus Bueno, João Vitor e Lucas Silva, que já treinam no Brinco de Ouro. O goleiro Pegorari, ex-Juventude, chega para suprir a ausência de Kozinski, que foi transferido ao Fortaleza depois do Campeonato Paulista. Após uma primeira passagem pelo Bugre entre 14 e 16, Pegorari chega para brigar pela titularidade com Tony, que foi contratado no início da temporada. Já o volante Lucas Araújo, que vem do Bahia, rescindiu o contrato com o tricolor baiano e passa por exames médicos em Campinas. Também no meio-campo, CH, o meia do Red Bull Bragantino, Tony Anderson, é outro que passa por exames e chega por empréstimo até o final do ano. Além das contratações, o Guarani deseja contar com jogadores da equipe sub-20 no decorrer da temporada, valorizando sempre os garotos das categorias de base. Alguns atletas da atual equipe já tiveram a oportunidade de estrear pelo profissional no final do ano passado e também no Campeonato Paulista. Além da minutagem, atletas mais rodados e mais experientes como Bruno Mendes ajudam na transição dos mais jovens ao futebol profissional. O Guarani estreia no Campeonato Paulista da Série B, jogando contra o Avaí no Estádio Brinco de Ouro. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Valeu, Vlad, pelas informações do Guarani. Agora o Tigrão falando do Bugre. Fala, Tigrão. CH, Guarani apresentando aí os seus primeiros reforços nessa reformulação que o elenco está sofrendo. Era normal, todos nós esperávamos isso. Tá certo que estão saindo jogadores importantes, muito importantes, não é? Como, por exemplo, o Jamerson, que ainda não saiu, mas está em vias de, vários times aí interessados, Coritiba, Bahia, Santos, o Guarani pedindo aí uma garantia financeira para o Santos, não é? Já saiu o Giovanni Augusto, já saiu o Richard Rios, né? Já tinha saído o Kozlinski, que não é titular, mas era um goleiro que brigava em igualdade de condições pela titularidade, e o Guarani encaminha aí o acerto já dos seus primeiros reforços, alguns até já oficialmente. O goleiro Pegorari, volantes Lucas Araújo e Matheus Bueno. Esse Tony Anderson, meia, que disputou o campeonato, é do Bragantino, mas disputou o campeonato lá pela equipe da Ferroviária. É bom jogador, é um pouco lento, mas ele é um jogador de boa condição técnica, tem algo de irregularidade, não tem a força física do Giovanni Augusto, mas eu acho que é o cara, por enquanto, que deve substituir aí o Giovanni Augusto, por enquanto, na lista daqueles que já vieram, que já estão contratados. Claro que ainda fica uma expectativa na negociação envolvendo o Jamerson para o Coritiba, que o Regis possa ser repatriado. E voltando ao Regis, aí claramente ele seria o grande substituto e acho até que com alguma vantagem do próprio Giovanni Augusto. Guarani contratou também os atacantes Lucas Silva e João Vitor. O João Vitor é aquele que veio aí da Caldense para a Ponte, não jogou nenhuma partida, aí o Ituano o levou lá para Itu e ele fez uma belíssima Série C no comando do Mazola Júnior, tendo inclusive conquistado o título dessa competição no ano de 2021. João Vitor, jogador de boa qualidade, vem aí para brigar por titularidade. Esses os reforços até agora anunciados para a equipe que passa a ser dirigida agora pelo campineiro Bruno Pivetti. É uma reformulação. E aí o torcedor pergunta, e o que o comentarista acha? São bons nomes? São bons jogadores? O elenco fica mais forte ou mais enfraquecido com relação àquele que terminou o Campeonato Paulista? Temos que aguardar um pouquinho. Eu, se fosse pegar no pacotão, sem descer a detalhes de individualidades, eu diria que até agora a avaliação do pacote de contratações, ele tem uma conceituação de razoável, né? De regular para boa a qualidade desses jogadores que estão vindo, mas claro que tudo isso passa pelo crivo da adaptação, passa pelo crivo da performance. Então vamos aguardar um pouquinho, vamos ver como é que é a montagem e a plataforma tática que vai ser utilizada, mas o Guarani se movimentando bastante e isso é muito positivo. Parece que vem
aí uma cereja do bolo até domingo. Domingo é aniversário do Guarani Futebol Clube. 2 de abril, aniversário do Bugre. Parece que tem uma surpresa aí para a torcida e a gente vai acompanhar com muita expectativa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar as finais que serão realizadas neste fim de semana. Tem o primeiro jogo do Campeonato Cearense, amanhã 4 da tarde, Fortaleza e Ceará. 16h30, Caxias e Grêmio. Amanhã também, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, no mesmo horário, 16h30, América Mineiro e Atlético Mineiro. 8h30 da noite tem o Fla-Flu no Maracanã, Flamengo e Fluminense. Já no domingo, primeiro jogo da decisão do Paulistão Arena Barueri, tem Água Santa e Palmeiras às 4 da tarde. No mesmo horário, o segundo jogo da final do Baiano, entre Bahia e Jacuipense. No Campeonato Goiano, também domingo, 16 horas, Atlético Goianiense e Goiás. E no mesmo horário, o primeiro jogo da final do Paranaense, entre Cascavel e Atlético Paranaense. Ontem, o Sport venceu o ABC por 1-0 e se classificou para a final da Copa do Nordeste. Vai pegar agora o Ceará. E vale lembrar que amanhã também tem decisão na Série A2. 3 da tarde em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Noroeste. No primeiro jogo, 1-1. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis. E 18 horas e 30 minutos aqui na Bandeirantes, cobertura total. Tem Ponte Preta e 15 de Piracicaba. No primeiro jogo, a Macaca venceu o Inhoquim por 3-0 e pode perder até por uma diferença de 2 gols para voltar à elite do futebol paulista. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana, mas não esqueça, hein? Amanhã tem jornada esportiva, tem Ponte 15 de Piracicaba, você sabe, aqui na Bandeirantes, com uma super cobertura, você sabe, aqui na Band é muito melhor. Na sequência, você fica com Nossa Área, edição nacional. Até mais.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.